A Amazônia é reconhecida pela imensa diversidade que possui. Entre as milhares de espécies de peixes que podem ser encontradas neste bioma, destaca-se o pirarucu, maior peixe de escamas de água doce do mundo. Por causa da pesca predatória sofrida durante anos, essa espécie se encontra hoje ameaçada de extinção. A aquicultura é uma solução para garantir de forma sustentável o pirarucu da Amazônia no mercado. Para iniciar uma atividade em aquicultura, o primeiro passo é adquirir os indivíduos jovens, os chamados alevinos. Para isso, é preciso reproduzi-los em cativeiro, o que requer muito cuidado e atenção. No caso do pirarucu, a desova é parcelada, ou seja, a espécie pode realizar várias desovas em um único ciclo reprodutivo. Porém, o número de indivíduos gerados é significativamente menor quando comparado a peixes migradores, como é o caso do tambaqui. Essa pequena prole, geralmente de 3 a 10 mil indivíduos, é naturalmente compensada pelo cuidado parental dos alevinos, que dura cerca de 2 a 3 meses. A reprodução do pirarucu em cativeiros ocorre tanto em viveiros escavados quanto em barragens de diversos tamanhos. É recomendado que a desova aconteça em viveiros de pelo menos 1.500 metros quadrados. Tamanhos menores que esse podem submeter o animal a situações de estresse. Os viveiros devem ter regiões com profundidade entre 1 a 1,5 metros, onde a espécie possa escavar seus ninhos e fazer a desova. A reprodução em cativeiro exige uma boa alimentação dos reprodutores. É preciso alimentá-los diariamente para manter a qualidade dos animais. Para isso, podem ser utilizados peixes forrageiros, ração comercial ou ração mista. A utilização de peixes forrageiros em tanque, vivos, que muitos produtores eles utilizam essa técnica, ela não é recomendada, porque quando o animal forma o casal e começa a desovar, esses peixes forrageiros eles podem competir e predar esses ovos e larvas que porventura vão surgir desse casal. O peixe congelado ele tem que ser congelado principalmente em função da questão sanitária, porque com o congelamento você pode eliminar uma boa parte dos parasitas que podem estar contidos nesse peixe. No caso da ração, deve-se optar por rações específicas para peixes carnívoros, na quantidade de 0,5% do peso vivo do reprodutor por dia. Como as rações disponíveis no mercado não são específicas para a espécie, é possível fazer rações mistas para complementar. Os produtores eles têm utilizado algumas técnicas para melhorar a eficiência alimentar do animal, esse manejo alimentar. E uma das formas que são utilizadas para melhorar esse consumo é você formar um alimento chamado como bolota, que é simplesmente uma mistura entre rações de tamanho não adequado em conjunto com peixe moído, congelado. O pirarucu é uma espécie que forma casal para reproduzir. Por isso, é necessário criar ambiente e condições propícias para que essa formação ocorra. Algumas estratégias estão sendo realizadas. Estocagem de um grande número de animais em um viveiro ou barragem, por exemplo, 8 reprodutores em um viveiro de 5.000 metros quadrados, e aguardar que eles formem naturalmente um casal e ocorra a desova. Nessas condições, em geral, só há a formação de apenas um casal por viveiro. Para tornar o plantel de reprodutores mais eficiente, é possível separar o casal formado no viveiro coletivo e estocá-lo em outra estrutura para que sejam formados novos casais com os reprodutores remanescentes. A vantagem dessa estratégia é não ter uma alta dependência da determinação do sexo dos animais, chamado de sexagem, e possibilitar uma escolha natural de casais. A desvantagem é que diminui a eficiência do plantel e necessita do manejo dos animais no período reprodutivo para a separação do casal formado, pois este comportamento só é percebido durante esse período. Outra estratégia é a formação direcionada de casais, ou seja, os animais são separados por sexo e estocados um macho e uma fêmea em uma estrutura de cultivo. Depois disso, aguarda-se a formação do casal no viveiro. Caso isso não ocorra, é realizado o remanejo com outros animais.
A vantagem dessa estratégia é permitir a utilização eficiente do plantel e não necessitar de demais manejos após a formação do casal. Porém, é altamente dependente dos procedimentos de sexagem e, por se induzir a formação de casal, não é possível saber o seu efeito na produtividade em número de alevinos. Neste caso, é preciso usar alguns dos métodos de sexagem. Para o pirarucu estão disponíveis ultrassonografia, laparoscopia, dosagem dos hormônios estrogênio e testosterona, dosagem da proteína vitelogenina e observação dos padrões de coloração. A coloração é o método mais utilizado. A cor vermelha ou alaranjada na parte inferior da cabeça é uma característica de machos adultos na fase de reprodução. Já a coloração branca na região inferior da cabeça é característica das fêmeas. É importante ressaltar que os machos mudam de coloração enquanto estão cuidando dos filhotes. O único kit de sexagem disponível é o da vitelogenina. Só que como ele é fabricado na França e ainda não há representantes no Brasil, é necessário que a gente faça a importação. O manejo com os peixes exige muito cuidado para evitar acidentes. Por isso, é importante planejar os manejos, priorizando o trabalho com águas rasas. Os animais devem ser capturados com rede de arrasto com 5 a 6 metros de altura. O ideal é que apenas um ou poucos animais sejam capturados por arrasto. O trabalhador não deve ficar na parte posterior da rede, pois o pirarucu costuma saltar quando se sente encurralado, o que pode causar acidentes. Ao retirar os animais da rede, é recomendado o uso de puçá para evitar a queda do animal e maca para o transporte entre viveiros. O manejo dos animais deve ser feito de preferência fora do período reprodutivo. Depois disso, é preciso aguardar o período das chuvas para observar a reprodução com a formação dos casais e desovas. Quando os animais brigam para formar casal e param de se alimentar, significa que a reprodução está próxima. Quando o macho fica parado, pode ser um sinal que a desova ocorreu e que o cuidado dos ovos está sendo realizado. Geralmente, os alevinos são capturados quando está ocorrendo o cuidado parental. Esses alevinos são transferidos para o laboratório para o treinamento alimentar, ou seja, são ensinados a capturar a ração. O mais indicado é iniciar esse processo quando os animais apresentam cerca de 7 centímetros, momento em que já buscam alimento. Antes disso, os animais devem ser mantidos em laboratório sendo alimentados com zooplâncton. Para a produção do plâncton, são realizados adubações em viveiros e a captura é realizada através de uma rede específica. Recomenda-se que o plâncton seja congelado antes de ser oferecido aos alevinos para evitar a transmissão de parasitas que possam estar alojados no plâncton. Existe uma substituição gradual do alimento vivo, compreendido como na maior parte como zooplâncton. Você incrementa essa inclusão de zooplâncton, gradativamente você vai aumentando a inclusão de ração. E dessa forma, com o passar do tempo, quando esse animal atinge entre 10 e 15 centímetros, mais ou menos aproximadamente 15 gramas, esse animal vai estar apto a aceitar rações secas e isentas, inclusive do zooplâncton. O alimento deve ser oferecido a cada 2 horas. Nos primeiros dias é interessante intercalar a alimentação entre a mistura e o zooplâncton. Assim, os animais que ainda não conseguiram consumir a ração podem se alimentar, o que evita a perda de alevinos. A ração deve ter de 0,5 a 0,8 milímetros de diâmetro, contendo ao menos 45% de proteína bruta. O período de treinamento alimentar, em geral, é marcado por mortalidades. Estas podem ser resultado de um mau treinamento alimentar, causando inanição dos animais até a morte ou problemas com doenças, o que é mais frequente. As principais doenças em alevinos nesta fase são os parasitas, tricodinas e monogenoides, que ocorrem nas brânquias e pele dos animais. E os nematóides, que podem ser encontrados no estômago dos alevinos. Por isso, alguns cuidados são necessários nesta fase, como a manutenção da qualidade da água. Os tricodinas são parasitas que se multiplicam facilmente em ambientes aquáticos com altas concentrações de matéria orgânica, como restos de fezes e ração. Isso é muito comum ocorrer no confinamento, como na fase de treinamento alimentar.
A constante limpeza das estruturas de criação é importante também para controlar os monogenoides, que completam seu ciclo de vida rapidamente em ambientes fechados. A prevenção dos nematóides pode ser feita pela oferta de zooplâncton congelado aos alevinos. A reprodução e a levinagem do pirarucu ainda são considerados o maior gargalo da espécie, mas seguindo esses procedimentos, é possível produzir alevinos necessários para abastecer a cadeia produtiva. Claro que é importante lembrar que é sempre necessário o apoio de um técnico especializado no acompanhamento de sua produção. Os órgãos de meio ambiente do seu estado também devem ser consultados, a fim de que a sua produção esteja regularizada e com isso seja possível a comercialização do produto final.